Prefeitura de Evaldo Berdoldi para fazer o uso da palavra. Muito obrigado, professor. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande para nós, de representantes de um partido tão pequeno, que é o PSOL, a gente ter um espaço democrático desses numa universidade. Eu queria muito agradecer a esse convite, que a gente aceitou de pleno grado, sem titubear, né, de vir aqui e ser os primeiros ainda mais a apresentar. Eu sei que alguns dos nossos oponentes ficaram aí na disputa para ver quem fica por último, quem fala primeiro. Como eu disse, nós não temos nada a esconder de ninguém e nós não temos nada também politicamente para ser debatido ou ser aqui motivo de alguma discussão ou de algum levantamento. Nem eu e nem o André somos políticos. E, principalmente, nós não somos coligados com nenhum outro partido. Então, os senhores que estão aqui, as senhoras, jovens, eu acredito que vocês acompanham aí pela mídia, e vocês podem ver que o nosso partido PSOL ele não está envolvido em nenhuma dessas falcatruas que tem por aí, né? Mensalão, mensalinho, agora aquilo que querem colocar para nós, né? A escola sem partido, isso é um absurdo. Mas, assim, eu, professor Evaldo, tenho 47 anos, sou professor há 23 anos, minha primeira formação é farmácia, fiz na Universidade Paranaense, na Unipar, e quando eu me formei, eu voltei para Camorão e comecei a trabalhar em farmácia. E no primeiro ano que eu vim para Camorão, naquela época o nosso governo do estado permitia que a gente fosse CLT, e eu entrei como professor CLT nesse período e continuei até hoje sendo professor e farmacêutico. Em 2007 eu vim para o TFPR para fazer o meu curso, a minha habilitação em Química. Fiz o concurso e aí assumi as minhas 20 horas do concurso e continuei como também farmacêutico durante 7 anos da Santa Casa. Fui professor na Unipar, do curso de farmácia, fui professor aqui nas outras 2 faculdades, né, Integrado e Unicampo. E há uns 3 anos atrás, depois da minha separação, que a esposa dizia que se eu entrasse para a política, a separação acontecia, né? A separação aconteceu, então, sem problema, não tem, né, motivo para. E aí eu entrei para a questão da APP Sindicato, comecei a participar da luta, indo para Curitiba, participando aqui das greves e tudo mais, e aí a gente entrou para a questão de políticas da APP também. E nesse meio tempo alguém me chamou: Evaldo, você não gostaria de fazer parte de um partido político? Eu falei: nunca me filiei a partido nenhum. Sempre gostei da política, mas nunca me filiei. E aí resolvi entrar para um partido e fui estudar um pouquinho sobre o partido que me ofertaram a filiação, que foi o PSOL. E o PSOL, antes dessa eleição, ele já tinha algumas coisas que me chamavam a atenção e que eu gostava muito, que é a questão da compreensão da realidade, né, da realidade política que nós temos. E aí, assim, foi um partido que, pelas suas ideologias, pelas suas frentes e pela luta, foi um partido que eu decidi ser candidato. Lançaram o meu nome. Primeiro eu fui fazer a minha inscrição no partido, depois eu participei das reuniões, e aí um dia, no ano passado, o pessoal falou: quem quer colocar o seu nome à disposição? E eu sempre gostei da política, meu avô foi muito político, nunca se candidatou a nada, mas sempre foi político. E aí eu tinha essa vontade e acabei embreando aí pelo partido PSOL. E daí, nesse período do ano passado, eu dei o meu nome e veio o convite para ser vereador e depois o convite para ser prefeito ao lado do André. E
eu falei primeiramente que eu tinha que conversar com a família, porque afinal de contas a exposição, né, você ser um candidato a vereador é uma coisa, ser candidato a prefeito é outra. E a família aceitou, né, eu tenho um pai de 73 anos e falou: filho, a exposição é tua, né, você se responsabilize por ela. E aí a gente se candidatou a prefeito de Campo Mourão, começamos a fazer a nossa proposta, e eu digo o seguinte: a gente começou aí com 6, 7 pessoas fazendo parte do partido, depois ficou um pouco menos, e hoje a gente tem grandes parceiros que estão com a gente, nos ajudando, alguns professores da Unespar, temos professores da rede estadual, temos pessoas da área da saúde, que é onde eu trabalhei, que estão vindo com a gente. E é interessante de ver o seguinte, que eu escutei esses dias um depoimento de uma pessoa que me falou assim: Evaldo, vocês terão votos conscientes, os demais terão votos políticos. Eu achei interessante essa questão, porque saiu uma pesquisa há uns dias aí, que a gente sabe que essa pesquisa né, tem uma certa dúvida sobre ela, mas o que eu achei interessante que diz o seguinte, que as pessoas de nível superior, completo ou incompleto, são os meus eleitores. E aí eu fiquei feliz pelo seguinte: eu acho que as pessoas que querem conhecer a política, elas foram atrás de saber quem são os candidatos, e aí tiveram lá a opção do novo. Quem não tem vínculo político, não tem problemas nenhum com a justiça, somos nós. E aí eu fiquei muito feliz com isso, porque a nossa ideia é que cidade que nós queremos, né? Nós queremos saber, assim, das pessoas. O nosso plano de governo, ele começou com 1.0 e hoje nós estamos com 2.0 já. Ou seja, ele é um plano crescente, ele não é algo já determinado, definido, pronto e findado. Ele é um plano que a gente leva para a discussão, para ouvir das pessoas quais são as prioridades, quais são as necessidades. E a nossa intenção é por uma cidade mais justa, porque a gente ouve falar que o desemprego está em 11% no país e que a violência aumentou 30%. Então, assim, será que é colocar a polícia na rua para combater o crime? Ou será que isso é um problema social, é um problema da falta de igualdade, é a desigualdade social que leva o indivíduo a fazer isso? Então, assim, hoje me perguntaram se eu sou favorável, eu fui fazer uma visita à Santa Casa, se eu sou favorável à estadualização da Santa Casa. E aí eu falei assim: olha, eu acho que a gente tem que sentar e discutir, saber o que é. Porque adianta você estadualizar algo hoje, né, que hoje vem um deputado dizendo que veio para a Santa Casa R$1.600.000. Uma época para chegar dinheiro assim, né, meio que estranha, mas assim, vai resolver o problema da Santa Casa? E se estadualizar, o governo do estado vai assumir a responsabilidade de pagar a Santa Casa todos os meses durante anos? O problema nosso, e eu vejo Campo Mourão, é um problema de falta de projeto. Nós não temos um projeto para daqui 20 anos em Campo Mourão, daqui 30 anos, nós não temos. Por que outras cidades estão crescendo aqui próximos a Campo Mourão, Maringá? Né? Porque eles têm um projeto daqui a 20, 30 anos, eles pensam lá na frente. Não se pensa na mediocridade de que alguns candidatos eles vão para a eleição, ganham essa eleição e aí eles fazem projetos para 4 anos, para garantir daqui 4 anos o voto deles, né? Conversei hoje até com o professor Heron e falei assim, é rapidinho essa, eu vou dar a palavra ao meu vice, senão, né? Eu fui visitar um pessoal no conjunto Perdoncini. Um menino de 6 anos chegou para mim e falou assim: ô candidato, você me dá R$2? Aquilo foi a pior coisa que eu ouvi nessa campanha. Ou seja, ou a família dele ensinou ele que quando chegar um candidato ele vai pedir R$2, ou algum candidato foi lá e deu R$2 para essa criança. Então, olha a política que nós temos. É essa a política que nós queremos? É essa a cidade que nós queremos?
Nós estamos aqui com a intenção de mudar isso. De mudar essa política do toma lá da cá, do se garante alguma coisa. Nós tivemos aí reuniões já com prefeitos, onde durante a reunião foi dito que uma pessoa lá já tem uma secretaria garantida. Horas. Nós não temos nenhuma secretaria garantida. As nossas secretarias serão discutidas depois com as bases, com as comunidades, com o pessoal da educação, quem vai ser o secretário de educação, pessoal da saúde, quem vai ser o secretário de saúde. E não vai ser um cargo político porque o meu vereador não foi eleito, então eu preciso dar um cargo para ele na prefeitura. Então a gente precisa quebrar isso, a gente precisa trabalhar a política de forma que ela seja leal, que ela seja justa, e não a que nós temos. Temos aí a nossa candidatura já com R$3.000, mais ou menos, que a gente gastou e que a gente não tem ainda esse dinheiro todo, né? Então, assim, a gente está contando com o dinheiro que vai vir das doações e a gente vê o pessoal aí fazendo carreata, pagando, né, combustível, etc. e tal. Então, assim, a nossa política é essa. É a política verdadeira e é aquela onde se pensa num todo. Não se pensa em algo para um ou para outro. A gente pensa numa cidade mais justa. André, fique à vontade. Sobrou para você ainda 8 minutos. Primeiramente, fora Temer, né? Meu nome é André, candidato a vice-prefeito. Tenho, como disse o professor Evaldo, é muito satisfatório vir numa universidade pública e saber que nesse mesmo sofá vai vir gente que está a todo custo querendo sucatear essa universidade, cortando verba, cortando projeto, cortando projeto de extensão de professor. É nesse momento que a gente entra candidato, é o momento que a gente discutir política, ao mesmo tempo que é extremamente difícil, é extremamente prazeroso para nós que nos queremos construir um projeto alternativo, que é um projeto que não é no pragmatismo, é um projeto que não é baseado em carguismo, é um projeto que não é baseado em interesse pessoal. A gente quer construir uma política para as pessoas. E aí a gente vem... eu tenho 23 anos, né? Trabalho, faço faculdade e agora estou candidato ainda... Será que o microfone está ruim ou é impressão minha? Tá. Então eu faço faculdade, trabalho e a gente tem que, nas horas vagas, saber fazer campanha, ir para a rua e saber que isso nos dá muita alegria. Porque as pessoas precisam de mudança. E eu, nos meus 23 anos, há 23 anos atrás, nós já tinha candidato que era vice-prefeito, nós já tinha candidato que era deputado, nós já tinha candidato que era vereador. Então, quando a gente topa sair numa campanha junto, e aí não é uma campanha que é um projeto do André, é um projeto do Evaldo, mas é de um grupo de pessoas, e quando eu topo essa tarefa, é porque a gente precisa também, enquanto jovem, que a universidade faz muito bem, através do espaço de participação, nós precisamos ocupar a política. A política tem que parar de ser de engravatado, de gente que só faz isso a vida inteira, de gente que tem assessores que trabalham com política e recebem da política há 20, 30 anos. A gente precisa colocar no centro da política, na discussão política, pessoas que querem transformar a cidade. Nosso plano de governo, a gente tentou construir a muitas mãos, muitas pessoas colaboraram, mas está muito longe do que a gente quer. A gente quer sair dessa eleição sabendo, conhecendo o mínimo da cidade, saber que a gente precisa realmente entender a cidade. Mas para entender a cidade, não é o André iluminado, não é o Evaldo iluminado, as pessoas iluminadas do PSOL. São vocês que vivem na universidade, que estavam ontem, no 7 de setembro, levando pautas que são até vergonhosas da gente falar que não tem. A gente fala de iluminação, a gente fala de transporte, a gente fala de segurança. Peraí, que cidade é essa que a gente está construindo? Qual que é o nosso projeto de cidade? É isso que a gente tem que ter em mente. E as pessoas precisam discutir política. Nós precisamos tomar coragem de levantar a bandeira no momento que a gente está perdendo direito. A gente na universidade lá tomou bala de borracha, os professores perderam a aposentadoria. A nossa educação corre sério risco. O projeto de educação que realmente representa o povo, que realmente pode transformar a sociedade que a gente está aí, é a sociedade falida, é a sociedade que tem todas as contradições que a gente sabe, está correndo sério risco. E se nós jovens, principalmente os jovens, que têm a oportunidade, que estão na universidade, precisa fazer isso que a UTF está fazendo, trazer político para sentar aqui e discutir. Até estava brincando com o Evaldo, né, que é até estranho a gente chegar agora aqui e vir debater respostas que a gente deveria ter sentado para construir essas respostas com vocês. E a gente tem condição de fazer isso, a gente quer fazer isso, a gente não conseguiu por conta do tempo, porque é desumano a campanha,
a gente dorme pouco o tempo todo, né? Porque é muitas atividades e a gente é ser humano, tem nossas atividades, nossos compromissos. Mas a gente quer discutir política com vocês. A gente se propõe, e aí é quando a gente fala de um partido que realmente se quer construir junto com o povo, quer estar na rua, quer estar discutindo, e a gente não quer discutir engravatado, a gente não quer discutir governabilidade com aliança, com um partido pragmático, que na hora H a gente sabe que vai trair a gente quer discutir aliança com o povo, com o estudante que está aqui na universidade, que muitas vezes o pai soa a semana inteira para conseguir mandar dinheiro para o estudante se manter, porque o RU é caro, porque o transporte é caro, porque não tem moradia estudantil, porque não tem política estudantil. É essa política que a gente precisa discutir. E isso os jovens são central nesse momento. A saúde, a gente sabe como é que está a saúde de Campo Mourão, a gente sabe como é que está a educação de Campo Mourão, mas a gente tem que saber muito mais. As pessoas têm que colocar, a gente tem que colocar o dedo na ferida e dizer assim, olha, a gente precisa discutir cidade, a gente precisa discutir projeto político, mas projeto político não é baseado em cargo, não é baseado em poder, é baseado em pessoas. Os direitos à saúde, os direitos à educação, os direitos da população, que cada vez não tem, negro, LGBT, as mulheres, os movimentos de minoria, têm pouquíssimos direitos. E a gente precisa avançar muito mais, colocar isso na ordem do dia. Porque o que a gente acha que a gente tem, a gente está perdendo. A universidade está cortando bolsa, a gente vê todo o retrocesso que o governo Temer está representando, ou o desgoverno, né, o desgoverno Beto Richa aí, deputados dentro de Camburão. Então a gente precisa tomar política. E a nossa campanha, se for a campanha do 1%, a campanha do 2%, a campanha do 5%, do 10%, independente de qual for o resultado de voto, a gente tem que continuar sabendo que nós precisamos construir uma alternativa política, que não vai ser fácil. Não se constrói uma alternativa numa eleição de 45 dias, que é o mando do Cunha aí, que todo mundo sabe quem é, conseguiu diminuir o tempo de campanha e diminuir o tempo de discussão política. A gente só agora tem aquela proposta, né? Vamos falar de eleição unificada a cada 4 em 4 anos. Pô, a gente não discute política. As eleições, que é a hora da gente discutir política, a gente quase não discute. E agora a campanha é 45 dias. A gente precisa discutir política o tempo todo. Nós precisamos sim amar a política. Até o Rodrigão costumava brincar, né? Que quem não gosta de política é governado por quem gosta bastante. E é realmente assim. A gente precisa ocupar esses espaços. Então, quando a gente topa vir aqui, para trazer um pouco essas angústias que a gente tem no dia a dia, dessas dificuldades que a gente entende. E eu, enquanto jovem, sei da dificuldade que é estar numa universidade, sei o que é trabalhar e a gente conseguir se manter numa universidade, ainda mais da UTFPR, que estudantes que ficam integralmente aqui na universidade, né? Então a gente precisa discutir política, discutir cidade, discutir modelo, discutir plano. E aí a gente quer propor radicalizar a democracia, né? Construir uma nova democracia, porque a nossa democracia aí foi só começada. Então a gente precisa realmente trabalhar com conselhos populares, trazer demandas, trazer movimentos organizados para dentro da prefeitura, mas não para dentro da prefeitura para cooptar, para dentro da prefeitura para levantar bandeira, para criticar, para reivindicar, para participar dos espaços. Os conselhos municipais, historicamente, são usados como cargo político. A gente precisa mudar isso. Os conselhos têm que ser popular, as pessoas têm que participar de conselho, têm que cobrar, e é isso que a gente quer fazer, né? Que a gente se propõe a fazer. Quer colocar mais alguma coisa, professor? Assim, eu acho que falando um pouquinho da UTF, né? A UTF-PR tem quantos anos? Desculpa, 15 anos. Há 15 anos não se resolve o problema, pelo menos da acessibilidade à UTF-PR. 20 anos. Então, assim, e uma pergunta que eu faço, qual é a ligação da Prefeitura de Campo Mourão com a UTF-PR? Nenhuma. Nós temos aqui dentro professores, doutores, especialistas que a prefeitura não usa para absolutamente nada, que poderia estar usando dessas pessoas para fazer projetos para Campo Mourão. Nós não temos absolutamente nada, quer dizer, nem a acessibilidade aqui. Aí eu escutei alguém falando, acho que um vereador, que disse o seguinte: o problema da acessibilidade à UTF poderia ser resolvido com a municipalização desse trajeto aqui. Falei, tá, isso foi discutido, foi sentado, foi conversado para se resolver? Não. Fica-se tentando descobrir quem é o pai da criança. É a mesma coisa a preocupação com o curso de medicina que vem para Camorão. Quem trouxe o curso de medicina para Camorão? Gente, desde que eu sei que o integrado começou a ser faculdade, ele queria o curso de medicina. Mas assim, os pais dos alunos do curso de medicina vêm de helicóptero, aqui baixa lá no integrado, estuda e depois vai embora. E os nossos alunos que já estão aqui,
que é feito para esse povo? Nada. Então, assim, é hora da gente sentar realmente e discutir aquilo que nós queremos para a nossa cidade e aquilo que nós temos na nossa cidade. Porque não dá para a gente esquecer aquilo que existe. Muito obrigado, professor. Obrigado, André. A partir de agora, a gente vai começar a sabatina, onde nós vamos fazer o sorteio do tema das perguntas, ok? Ninguém vai dar nota depois para nós, não, né? Dentro aqui dessa cumbuca, nós temos os 10 temas, né? Vou pedir para que o senhor sorteie um. Promoção e inclusão social. Somente lembrando, professor, que nós teremos até 7 minutos para a resposta das perguntas, ok? Professor, a favela Tilápia é uma ocupação irregular existente às margens do rio do quilômetro 119 há mais de 30 anos. Devido aos vínculos com a região, seus moradores resistem à mudança para os bairros distantes, a cada evento de chuva intensa. Casas e moradores sofrem com o alagamento do rio. Qual é a proposta que o senhor tem para essas famílias? Bom, vamos lá então falar sobre as questões desse espaço. No nosso plano de governo, nós não temos nada falando especificamente sobre este assunto. Mas vamos assim fazer uma correlação. Eu, quanto professor da área de saúde, eu dei aula para o curso do pessoal que trabalha com o programa de saúde da família, né, com os ACS. E aí eu fui naquela favela, ex-favela São Francisco, né, que foi feito o desfavelamento, entre aspas, né, dessas pessoas, e aí trouxeram aqui para um local onde se desfavelou, mas o que foi feito com essas pessoas? Tirou-se de um lugar onde ele tinha uma realidade, colocou-se em outro onde a realidade para ele não tem uma relação. Porque assim, você tirou ele do lugar, mas você não deu oportunidades a ele. Não adianta você tirar ele da casa, daquele espaço onde tem um alagamento, que a gente sabe, e aí você coloca ele numa casinha 3x4, onde ele tem 6, 7 pessoas da família, e que condição que se dá para esta família para que ela possa ter um crescimento, para que ela possa aumentar a casa, para que ela possa ter uma condição melhor de vida. Então, assim, a discussão tem que ser esta, o projeto tem que ser este. Vamos desfavelar, vamos tirar as pessoas de lá, vamos, mas o que a gente vai fazer com essas pessoas? Então a discussão é muito maior do que o simples fato de você tirar de um espaço ou colocar em outro. É a mesma coisa a gente pegar uma pessoa que está na rua, um mendigo, né, colocar uma roupa nova nele, bonita, dar um banho, e aí quer dizer, eu fiz a minha parte, dei um banho nele, coloquei uma roupa nele, e aí ele vai viver a vida? Como que ele vai viver a vida? Então essa discussão a gente tem que se fazer. Qual é o espaço? O jardim lá que eu fui fazer a visita, o Perdoncini, então assim, 800 casas. E aí você olha para a parte de baixo, onde tem um rio, tá lá, não tem uma árvore, não tem nada. Então assim, que projeto é esse que é feito, gente? É essa discussão que tem que ser feita. O projeto não é simplesmente tirar daqui e colocar lá. E sim qual é a condição que você vai dar para esse indivíduo. E aí, para isso, óbvio, que você tem que ter pessoas capacitadas para que faça esse projeto
que esse projeto seja avaliado e que ele seja contínuo. Não é algo somente para esse período. Daí vai lá, inaugura a casa, corta a fitinha vermelha, bonitinho, fui eu que fiz isso, e depois esquece. Daqui 4 anos volta lá para pedir voto para essas pessoas. E aí você vai lá, tem uma tábua de um lado, de outro, porque daí ele não cabe o espaço, ele foi tentando arrumar-se daquela forma. E aí eu fui essa semana lá na ex-favela São Francisco. Cheguei lá, encontrei uma senhora numa casa, se é que dá para se chamar aquilo de casa, né? Mas sem chão, sem nada. E aí um menino que foi meu aluno numa casa ao lado, colocou uma terra, um aterrozinho, e está largando as paredes, pedindo para as pessoas do trabalho dele um saco de cimento, pedra, tijolo, e está lá construindo a casinha para a dona Helena. Então, assim, é triste você ver isso. Eu, particularmente, acho isso triste. Porque, assim, não se pensa no todo, se pensa em resolver aquele probleminha ali daquelas pessoas momentâneo, e depois você não tem. Então, o nosso projeto é realmente esse, é o de conversar, o de fazer projetos, e que esses projetos sejam planejados para um futuro. André, tem algo a complementar? Tenho, sim. Eu acho legal também quando a gente fala, né, de moradia, de direito a cidade. Na verdade, esse é o grande debate de direito à cidade, né? A gente vive uma cidade excludente. Acho que o que a UTF está vivendo aqui, que esses novos jardins aqui, criando grandes bolsões de especulação imobiliária entre eles, o que historicamente se faz, que são o setor imobiliário que lucra no direito à cidade, que tem grande influência no poder executivo. Tem um recurso chamado IPTU progressivo, que quase nenhuma das capitais do Brasil é implementado. A gente precisa tomar coragem de contrariar esse interesse, brigar com as grandes empreiteiras. Cobrar sim IPTU progressivo nos terrenos baldios do centro. Acabar com essa expansão de cidade, criar um bolsão aqui, criar um bairro lá longe para supervalorizar uma área. Que política é essa? É a política excludente. A gente pega a população de baixa renda, joga lá longe, vai valorizar essa área, a gente vende mais caro. Quando a Unespar ganhou o terreno, um pouco mais para frente aqui, né? Tinha um debate lá com o empresário que deu terreno, e toda a área em volta era dele. Pô, o empresário deu terreno, claro, visando o lucro da área dele em volta, que vai valorizar, que depois para a universidade expandir vai custar mais caro, né? Então a gente precisa, na frente do poder público, ter essa coragem de contrariar interesse. Se existe o direito à moradia, qual que é o nosso papel enquanto gestor público de garantir o direito à moradia? Pegar os imóveis que historicamente estão vazios e dar para a ocupação popular, para a moradia popular. Por que os imóveis são vazios? Diz que Curitiba tem 100 mil habitantes, tem 100 mil imóveis vazios. Existe um levantamento de Campo Mourão? Existe um levantamento das áreas urbanas do centro? O que está vazio? Quem são os donos? Aqueles espaços que estão historicamente fechados, abertos, servindo para quê? A gente tem um shopping aqui na cidade que já virou piada, né? Que ele está lá há anos, sempre tem reforma nele, ninguém nunca sabe o que acontece nele. Então é hora também de questionar esses espaços, os espaços da cidade, os espaços públicos que a gente tem. E trabalhar na moradia popular. Só fazer um link com a famosa Vila Guarujá, né, que é um problema bastante similar, que é uma comunidade que virou em torno do lixo, até hoje também não foi regularizada, que a gente precisa tomar coragem de enfrentar isso. A gente precisa, sim, regularizar espaço na cidade. A gente precisa discutir seriedade com a população, discutir o que a população quer fazer, e não apenas enquanto gestor, achar que a gente pode jogar lá e não. A gente precisa discutir com as pessoas. A gente precisa discutir o modelo de cidade que está aí. E o modelo de cidade tem que ser para as pessoas. O direito à cidade tem que existir. Muito obrigado, professor. Obrigado, André. Vamos passar agora para o segundo sorteio, da segunda pergunta. Peço que retire mais um tema. Esportes, cultura e lazer. Professor, considerando que a cidade possui algumas iniciativas de prática esportiva, como os projetos de basquete, atletismo e futebol, como incentivar o desenvolvimento dessas modalidades e de outras, e principalmente como integrar com a educação, fazendo com que o esporte seja um fator relevante na formação das crianças e dos adolescentes do nosso município? Essa pergunta é muito boa. Eu estava esses dias conversando com um professor, ele foi coordenador do curso de Educação Física,
e ele está trabalhando com o pessoal do vôlei. E aí ele me disse assim: Evaldo, os jovens não querem jogar mais. A gente não consegue alunos para jogar. É óbvio que não vai conseguir. A internet é muito mais interessante do que o esporte, né? Mas olha só, nós temos uma lei de 2008 que diz o seguinte, que a educação infantil ela deveria ter contratado, todas as prefeituras, um professor de arte e um professor de educação física. Porque a gente sabe que o pedagogo ele vai trabalhar com o aluno lá nas suas séries iniciais, mas ele precisa trabalhar a escrita fina, a lateralidade, tirar esse aluno da sala de aula e dar uma atividade para ele fora, extra classe, e que isso venha a dar a ele interesses no esporte. Nós não temos isso. Hoje as crianças do município elas ficam 4 horas, 4 horas e meia numa sala de aula com o mesmo professor. Como é que esta criança vai gostar de esporte? Como é que ela vai querer participar de algum esporte se ela não tem, desde as séries iniciais, esta prerrogativa, que ela tenha essa participação do esporte desde o início. Então não adianta nós hoje querermos pegar uma criança, um adolescente de 14 anos e colocar ele dentro de uma quadra para jogar basquete, vôlei, futsal, o que quer que seja, sendo que ele está acostumado há um tempo, que daí a família, né, já providenciou lá um notebook, um celular, alguma coisa, que dá muito mais meios dele se comunicar com um monte de gente, fazer coisas mais interessantes do que praticar um esporte. Então, assim, se nós não trabalharmos a questão da educação desde as séries iniciais e levar isso a sério, porque, infelizmente, hoje nós temos uma questão que diz o seguinte: o aluno do ensino médio, os professores ganham mais do que um aluno, ganham mais dando aula para alunos do ensino médio do que as séries iniciais. É assim meio que contraditório essa situação. Quer dizer, se valoriza muito mais o ensino médio, aí o cursinho pré-vestibular, a faculdade, do que as séries iniciais, que é onde realmente a criança vai ter o seu desenvolvimento. Então nós precisamos isso. E aí, assim, além, é claro, da questão do professor de educação física e do professor de arte, nós temos outro problema sério, que são as equipes multidisciplinares de uma escola. Hoje nós temos alunos com déficit de atenção, TDAH e um monte de outras, né, questões, que as equipes multidisciplinares das escolas, a Secretaria de Educação tem essas equipes, só que elas são ineficientes e elas não são para todos os alunos. Então, o que acontece? O professor está lá com 20, 25 alunos numa sala de aula, onde no início ele tem que esperar a contratação de estagiários para ele ter uma pessoa para ajudar, e aí ele tem 5 alunos com essas dificuldades. Como é que esse professor vai conseguir trabalhar com os alunos? Se nós não trabalharmos a questão das equipes multidisciplinares nas escolas, nas séries iniciais, para que a gente possa ter ali a descoberta de qual é o viés, qual é o interesse do aluno, lá nas séries iniciais, onde ele vai fazer o desenvolvimento dele, motor e tudo mais, e aí ele vai pegar o gosto pelo esporte. Então nós não temos essa prática com os nossos alunos. E a gente precisa trabalhar isso. E a gente precisa de pessoas da educação que tenham amor por aquilo que faz. Porque a gente vê, eu acompanho, eu estou em colégio, eu estou no chão da escola, e uma escola onde eu trabalho, onde eu escuto assim, olha, eu estou lá na parte pedagógica, ajudando o pessoal, e eu escuto a professora. A professora grita o tempo todo com aquelas crianças. Como é que você vai conseguir fazer que um indivíduo desses tenha gosto por alguma coisa, por um esporte, se ele fica fechado dentro de uma sala de aula 4 horas e a professora gritando na orelha dele? Por que ela grita com esse aluno?
Porque ela tem 25 alunos para ela cuidar sozinha. Cada indivíduo tem a sua, o seu jeito de ser. Então, assim, o professor não dá conta disso. Nós precisamos pensar que saúde e educação são coisas que nós temos que levar a sério. Nós precisamos ter pessoas sérias trabalhando com isso. Hoje saiu o resultado do IDEB, é isso? Diz que em matemática nós caímos 20%. Claro que a gente sabe que essas formas de medir e tudo mais, né, a gente pensa, mas assim, 20% em matemática. O que está acontecendo com a nossa educação? Óbvio, corta daqui, corta de lá, tira de lá. Qual é a valorização que nós temos? Nós vamos conseguir melhorar esse país através da educação. Não existe outra forma. E a educação levada a sério. Não é brincar de educar. Quem educa é a família. Nós escolarizamos, né? Nós não educamos a criança. A criança, quem educa é a família. Mas nós temos que escolarizar um aluno. Por uma escola que volte a encantar, né? A gente sempre fala que hoje é a escola. E tem uma coisa, na minha juventude, eu gostava muito de jogar futebol e as escolas sempre eram fechadas. A gente precisa abrir as escolas no final de semana, ter atividade em ginásio de escola, a escola ser como centro cultural, promoção de lazer, produção de cidadania, produção de prática esportiva. A gente tem que trabalhar o esporte não de alto rendimento. Eu poderia ser um excelente saltador triplo, nunca tive essa oportunidade na escola. A gente só tem malemar uma bola de futsal com uma rede rasgada, com uma quadra mal pintada. Nossa escola precisa ser verdadeiro centro, promotor de cultura, promotor de lazer, promoção de esporte. E isso está bem longe hoje. Muito obrigado. Vamos passar agora para a terceira pergunta. Professor. E o terceiro tema, meio ambiente. Professor, os serviços de limpeza pública custam mais de 8 milhões no orçamento anual da Câmara Municipal de Campo Mourão. Cerca de 700 mil por mês, desculpa. Em março de 2008, terminará a vigência do contrato com a Seleta Meio Ambiente, empresa que executa a coleta de lixo, coleta seletiva, varrição de vias e operação de aterro sanitário desde 2012. Considerando que o município de Campo Mourão deverá realizar uma nova licitação para execução desse serviço, o que o candidato propõe para a melhora da qualidade do serviço de limpeza pública? Muito bem. Tem alguém aqui da Agenda 21? Tem. Eu hoje estava lendo um pouquinho sobre o pessoal da Agenda 21 e vem bem ao que está se falando aqui. Né? Aí eu li um dado lá que diz o seguinte: o município de Campo Mourão hoje faz 4% da coleta seletiva. Então, assim, um dos projetos da Agenda 21 diz que deveríamos estender isso para 20%. Então, assim, por isso que eu falo que não existe projeto a longo prazo. Porque a coleta seletiva já começou há quantos anos aqui em Campo Mourão? E no que é que nós avançamos? Em nada. Ou seja, 4% somente da coleta seletiva é realizada. Então, assim, não adianta também eu aqui e o André dizermos que o seguinte: olha, a gente vai fazer 100% dessa coleta seletiva em Campo Mourão. A gente não vai conseguir fazer isso em 4 anos. Mas a gente tem que ter um planejamento de fazer 10%, 15%, 20%, e ir avançando nisso. E avançando. Eu estava esses dias conversando também com uma pessoa que é agrônomo, e ele estava falando também de algumas cidades, e eu vi isso também em São Paulo, que o pessoal faz muito, sobre a questão de alimentos, de frutas e tudo mais, que quando vai para o lixo comum, cria aquele churume, né?
Então, assim, ele estava falando sobre alguns projetos que o município pode fazer, que são coisas simples, de fazer a coleta também desse material e transformar isso em adubo. E esse adubo pode participar daquilo que a gente tem, que eu falei para o André também. A gente tem praças em Campo Mourão que poderiam virar hortas comunitárias. A gente tem espaços em Campo Mourão que a gente podia fazer muito bem esse aproveitamento, certo? Então, assim, eu acredito que o processo da nova concessão para a coleta em Campo Mourão, ele deve ser algo não decidido lá, no caso, se nós formos eleitos, por mim e pelo André. Mas a gente precisa chamar o pessoal que é detentor do conhecimento das necessidades que o município precisa. E aí sim fazer um planejamento para que essa empresa tenha, além, é claro, de fazer o seu papel, a responsabilidade. Porque, olha, já puxar um gancho aqui. Quem precisa aqui de transporte coletivo? Eu uso transporte coletivo. Porque eu vou lá no Colégio Agrícola trabalhar, então eu pego a circular aqui e vou. Os nossos estudantes nem se fala, né? O passe livre a gente não precisa, eu acho, nem discutir aqui com vocês, porque isso já foi aprovado e a prefeitura até hoje não bateu o martelinho dizendo que isso é direito de vocês, né? Mas aí eu vejo o seguinte, as pessoas vão para pegar um ônibus e elas não têm uma cobertura para ficar, para se defender da chuva. Isso deveria ser a contrapartida da empresa que faz esse serviço, dela construir isso. Então não adianta simplesmente eu pegar essa empresa e dar a ela o direito, a concessão de fazer aquilo, mas qual é a participação que ela vai dar, a contrapartida que ela vai dar para o município? Então, assim, eu vejo que essa questão desse contrato que foi feito, por exemplo, com essa empresa de transporte público, ela não tem contrapartida nenhuma para o município. O que a gente vê é, em alguns momentos, um ônibus com 50 pessoas, né? E aí, assim, os horários de pico não se coloca um ônibus extra, porque daí a gente, por exemplo, eu que pego, que vou lá para o Colégio Agrícola, tem 2 circulares, são 120 alunos que vão, com 2 circulares. Então, assim, essas questões é que precisam ser discutidas, né? Qual é a contrapartida dessa empresa? Para daí sim a gente partir para as discussões, mas assim, acredito que não é algo tão longe para a gente pensar em aumentar essa questão dos 4% aí. E também o destino desse material, que a gente sabe que também, acho que já venceu o prazo, né, de fazer a adequação do destino do lixo de Campo Mourão, que a gente sabe que as pessoas também que trabalham lá não são conhecedoras, não são técnicos, e aí nós temos essas questões que, novamente, a gente deixa, o poder público deixa de fazer aquilo que é básico e é de responsabilidade dele. E tem, acho que, outras coisas, né? A gente fala muito de, enquanto gestor público, né? É um tema extremamente difícil, acho que o professor Heron sabe, né? Eu vejo lá a dificuldade que é, às vezes, universidade com orçamento minúsculo, uma prefeitura com orçamento de 340 milhões. E a gente fala tanto, parece que é tanto dinheiro, mas na prática nem é tanto assim, né? Quando será que a gente poderia pensar a longo prazo aí, municipalizar de novo a questão do lixo? Será que não poderíamos pensar na condição mais digna para os trabalhadores das empresas de lixo, que a gente sabe que tem um salário baixo, uma carga horária, uma peligrosidade, um trabalho difícil? A gente tem que pensar no direito do trabalhador também. A gente tem que pensar no nosso consumo consciente de lixo. E isso a gente não vê também no consumo, na gestão pública, né? A gente vê aqui o curso de engenharia ambiental. Como que esses engenheiros ambientais, como eles podem contribuir? Como que a prefeitura pode incentivar essa discussão séria, com projeto a longo prazo, com planejamento, com tratamento de resíduo? Isso precisa ser discutido. E aí é daquilo que eu falei. Nenhum candidato deve ter proposta pronta. Aquele que chega com proposta pronta está errado.
porque tem que discutir com conhecimento, temos que discutir com todo mundo. A gente precisa discutir não só desde lixo, que é o que a gente, Palemar, secundariza, né? Ninguém se preocupa com a quantidade de lixo que a gente está fazendo, mas educação, consciência, tudo isso precisamos colocar em discussão. Muito obrigado, André. Obrigado, professor. Vamos passar agora ao quarto tema da sabatina. Ciência, tecnologia e inovação. Professor, criada em 2002, a Tecnocampo tem personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa e financeira, que ao longo dos 14 anos é mantida com recurso do orçamento do município. Foi criada com o objetivo de fornecer soluções científicas e tecnológicas inovadoras, que contribuam para o desenvolvimento do setor produtivo, visando o progresso e bem-estar da sociedade. Na sua opinião, qual é o papel da Tecnocampo? Considerando os resultados alcançados pela Tecnocampo até o presente momento, a presente data, o candidato pretende manter ou extinguir a entidade? Bom, primeira questão é o seguinte: a Tecnocampo está tendo bons resultados? Eu não conheço direito. Então, assim, vou dizer para vocês que não adianta eu querer discutir algo que eu ainda não conheço direito e dizer se ele deve ser extinguido ou não. O que a gente tem que avaliar é aquilo de bom que foi feito. E aí a gente já discutiu sobre isso aqui. Nós temos a universidade aqui, ó, que tem quantos cursos técnicos? 4, 5? Está para vir mais cursos técnicos. Qual é a participação das universidades nisso? Nessa Tecnocampo? Existe essa parceria? Existe essa preocupação do município em relação? Então, assim, quando a gente foi fazer o nosso plano de governo, eu sentei com um parceiro nosso que estuda aqui na UTF, o José Barreto, e aí ele falou assim: professor, eu posso pedir uma coisa? Porque a gente colocou no nosso plano de governo 6 pilares para a gente colocar como nosso panfleto, né, para que a pessoa possa ler alguns dos nossos projetos. E a gente colocou 6 lá, a gente tinha colocado 5. E ele falou assim: professor, coloca aí mais um sobre tecnologia, sobre ciência e tecnologia. E a gente foi trabalhar sobre isso, a gente foi conversando sobre isso. E até aqui na universidade ele veio conversar com o pessoal para saber sobre essa questão de um centro tecnológico, né, para que possa se desenvolver esses projetos entre o município e as universidades. Não só o UTF, nós temos outras faculdades em Campo Mourão. Nós temos a Unespar, nós temos outras faculdades privadas, que escolas técnicas também nós temos aqui em Campo Mourão. Então, assim, nós não temos só a UTF, nós temos outras universidades que também devem sim fazer parte desse programa de governo, onde a necessidade do município é que vai dizer aquilo que nós precisamos dessa parceria. Então, assim, eu não vou dizer para vocês que a gente vai extinguir ou que a gente vai... mas eu acredito assim, se ela existe há 14 anos, alguma coisa de bom ela já fez. Né? Então, assim, a gente precisa avaliar isso e aí sim a gente vê qual é a função ou qual é a finalidade que esta sociedade precisa desse trabalho. E ainda falando, claro, sobre a questão da universidade, nós precisamos pensar o seguinte: existem pessoas que têm algum interesse, de repente até comercial, né, que ele tenha a intenção de montar algo para ele ter uma empresa. Nós poderíamos ter essa ligação
com a nossa universidade, com as universidades, onde a pessoa possa ir lá e ver projetos de alunos, de professores, e onde ele possa, de repente, dali, ele escolher algo que ele vai montar a sua própria empresa e ele vai sobreviver dela. Quando a gente fala em ciência e tecnologia, a Tecnocampo está esquecida. E o fato da gente conhecer, às vezes ouvir falar tão pouco dela, é reflexo disso, né? O tanto que ela está abandonada e precisa, sim, ter uma centralidade. Mas eu acho que esse também é um problema de tecnologia, a gente tem que aprender enquanto... É um problema mais profundo um pouco, que a gente produz carro no Brasil há mais de 60 anos. Nós não temos uma marca brasileira. A gente produz a linha de fábrica, as montadoras. Mas a ciência, a tecnologia, o P&D está lá na Europa. A China produz carro há 40 anos. Já tem carro chinês no Brasil. Tudo bem, não estamos falando aqui de qualidade, mas eles produzem carro. Nós não temos uma indústria automobilística. O Brasil ainda é refém de grandes centros norte-americanos, de grandes centros europeus. A gente precisa entender que nós precisamos, é claro que isso é um reflexo da universidade, são várias outras questões, mas a gente precisa entender que nós precisamos tomar a frente desse processo. A gente precisa não só produzir carro, mas a gente precisa produzir tecnologia. A gente tem que parar de se preocupar, o Brasil tem que parar de se preocupar de exportar engenheiro para fora. Os engenheiros que se formam aqui no TFPR precisam ter condição de trabalho aqui, precisam se sentir em casa para não ter que voltar embora. A gente precisa, sim, entender que o conhecimento, a gente diz que a gente dobra de conhecimento, o conhecimento da humanidade está dobrando a cada 15 anos. E se está dobrando a cada 15 anos, como que o poder público está se mudando a cada 15 anos? Com Collor, Maluf, Sarney, aqueles experientes de sempre no poder, a gente precisa também mudar a forma de fazer política. Porque a forma que a política tem sido feita reflete na nossa universidade, reflete no nosso conhecimento, reflete na produção de ciência e tecnologia, reflete na produção de conhecimento. A gente precisa inverter a prioridade. A gente precisa trazer a ciência, a tecnologia, as máximas produções da humanidade, o conhecimento, para a discussão do dia a dia. A gente precisa pegar os conhecimentos da universidade e colocar isso para dentro da prefeitura, ferramentas de transparência pública, ferramenta de gestão pública, discutir mobilidade urbana com conhecimento, com dados, com estatística, discutir saúde pública, pensar qual é o problema da saúde pública, se é problema de um software, como for, a gente precisa trazer essa tecnologia para dentro da prefeitura. A gente tem que transformar e inovar a forma de gerir publicamente. Hoje em dia é muito fácil a gente abrir uma enquete no portal de uma administração municipal e consultar a população. Quase todo mundo tem celular, quase todo mundo tem acesso à internet. Mas há falta de vontade. A gente precisa tomar coragem disso. E a gente se propõe a fazer isso. A gente se propõe a realmente tomar as decisões junto com a população, transparecer os nossos processos, o nosso ato, chamar a população para dentro. Sei lá, pensar, é claro que a gente não tem resposta pronta, né? Mas pensar no aplicativo, pensar numa ferramenta, pensar numa página de web, pensar no Google Docs. As questões daqui foram geridas por Google Docs. Eu poderia ir lá da minha casa, preencher o formulário e mandar uma questão daqui. É essa tecnologia que a gente está falando, é essa tecnologia que falta na gestão pública. Coisas simples com uma grande má vontade. Eu acho que não é má vontade, eu acho que é falta de interesse mesmo. É só uma questão. No nosso plano de governo tem a instalação de painéis solares nos prédios do município. Então, assim, a gente tem uma ferramenta aí que podemos utilizar que não existe em Campo Mourão. Nós não temos nenhum projeto de Campo Mourão sobre esse assunto. E aí no nosso plano de governo tem também. Obrigado, professor. Vamos agora ao sorteio do último tema da sabatina. Desenvolvimento socioeconômico. Professor, todos os candidatos prometem gerar mais emprego e renda. Porém, quais são suas propostas efetivas visando atrair novas empresas, empreendedores e desenvolvimento das existentes em um período de recessão? Muito bem. Bom, eu vi um dado que diz que Campo Mourão 20% da renda é agricultura, 20% é indústria, 30% agricultura e 50%
comércio. Então, cadê as empresas, cadê as indústrias de Campo Mourão? Para começar, se a gente for no Parque Industrial 1 de Campo Mourão, você tem que tomar cuidado porque você não consegue nem entrar lá, porque é buraco, é estrada de terra, é prédios abandonados. Então, assim, qual é o cuidado que nós temos com o nosso parque industrial? Sucateado lá. Não existe nenhum atrativo para uma empresa chegar em Campo Mourão e se instalar lá. Aí criou-se um novo parque industrial. Está lá, bonito, grande, tudo mais. Mas se nós já temos um... O grande problema que eu vejo da gestão pública é o seguinte. Por exemplo, eu construí 3 escolas, 5 postos de saúde, nananana. Quer dizer, o que eu fiz. Mas qual a condição que isso está? Adianta eu ter um novo posto de saúde, sendo que os que já existem não funcionam? Estão quebrados? Está mal acabado? Está sem um conserto? E o pior, não tem material para o pessoal trabalhar. Então, assim, às vezes, eu participei esses dias de um curso que a gente teve sobre gestão pública lá na Unespar. E aí a pessoa que estava ministrando, ela disse o seguinte: os prefeitos não têm coragem de fazer isso, mas às vezes é preferível você devolver uma verba para construir um posto de saúde novo do que você aceitar isso, fazer um posto de saúde novo e deixar lá com um tapume, como nós temos aqui em Campo Mourão. Então, assim, o nosso parque industrial não existe praticamente. Eu fui lá essa semana em 2 empresas, onde eu fui conversar com os funcionários dessas 2 empresas. Então, assim, o acesso é ruim, o local é, tipo, né, uma coisa assim, que não dá nem para a gente saber o que tem ali, porque é feio. A gente até estava comentando um dia que nós fomos na festa do Carneiro no Buraco, né? E aí a gente estava dizendo assim que o André olhou e daí falou assim: Evaldo, que feio isso, né? Não tem nada atrativo e bonito para nós de Campo Mourão e as pessoas que vêm de fora. Então, assim, a gente tem espaço, a gente tem local, só que ele não é aproveitado, o município não dá condições para que uma empresa se instale em Campo Mourão no parque industrial, do jeito que ele é e do jeito que ele está. Então, assim, é preferível você consertar, arrumar aquilo que existe, do que você abrir um outro espaço somente para dizer que você construiu. Outra questão, eu até comentei com o pessoal da SICAM, porque a gente fica meio que, né, a SICAM, empresários, o nosso público maior é o trabalhador, né? Mas, assim, qual é a necessidade? E isso não quer dizer que nós não vamos conversar com os empresários, é óbvio que nós vamos. Mas qual é a necessidade de um empresário? É a falta de mão de obra qualificada? O que o município pode fazer em relação a isso? O incentivo a cursos? Qual é a participação do município nessa questão? A gente pode fazer isso, sim. Mas a gente precisa saber da necessidade, e não a necessidade apenas de um patrão, mas a necessidade... Vieram me pedir assim: você é a favor ou é contra a questão dos feriados no início da semana? Eu falei: eu não vou discutir isso. Quem está me falando isso é o empresário. E o empregado, ele aceita? É de comum acordo isso? Aí a gente vai discutir, a gente vai sentar para discutir isso. Mas eu não posso dizer se eu sou favorável ou contrário a algo que eu não ouvi a outra parte interessada. Então, quando a gente fala sobre a questão do desenvolvimento de Campo Mourão, as pessoas... a melhor parte da campanha, gente, é você ir para a rua. E eu estou fazendo isso. O André não consegue, só nos finais de semana, mas eu estou indo. Já fiz todo o Grande Lar Paraná, a Asa Leste toda a gente já fez. E o interessante é você conversar com as pessoas. Porque daí você vê a necessidade que existe,
a pessoa vem dizer para você o que precisa. Então, assim, a pessoa me parou ontem no desfile, falou, ô professor, venha cá. O que você vai fazer para nós termos emprego em Campo Mourão? Aí eu olhei para ele, né, daí eu falei assim, olha, primeira coisa, nós precisamos resolver a questão do parque industrial. Ah, o senhor está pensando em indústrias, então, porque isso dá emprego para a gente. Eu falei, é claro que a gente precisa pensar nisso. Então, assim, nós temos já um parque industrial. Ele precisa ser revitalizado, ele precisa dar uma oportunidade, aí de acordo, até falaram sobre Procampo, né, que existe aquela lei. Então, assim, mas aí, assim, existe a lei, mas qual a parcela do município em relação a isso? Eu vou dar para o André um pouquinho falar, senão eu... Antes eu brincava que se o Temer era decorativo, imagina eu, né? Mas agora falar de Temer é até ruim, né? O Temer já está achando que eu estou querendo dar o golpe aqui. Oi. O que é legal da gente falar é... Hoje em dia a gente discute lá, né, que a nova classe trabalhadora mudou, né? Antigamente era muito mais chão de fábrica, hoje em dia são pequenos empresários e pequenos gestores de serviço. E realmente é o empresário que se forma, é o psicólogo que se forma, é o engenheiro que se forma, é o advogado que se forma. Então a gente também tem que parar de pensar em obras faraônicas, gigantescas, que vai gerar não sei quantos milhões de empregos, e pensar naquele trabalhador que vai... É um funcionário, um profissional liberal, um profissional autônomo, que vai montar uma pequena empresa para 2, 3 pessoas. A gente também tem que pensar nisso, não só pensar em grandes empresas. A gente precisa pensar naquele empresarinho pequeno que vai ganhar a vida inteira trabalhando com a sua empresinha minúscula lá, pequenininha, né? Muito obrigado, André. Obrigado, professor. Encerrando as perguntas da sabatina, agora eu abro a palavra para o professor falar. Tem 5 minutos para expressar e fazer as suas considerações finais. Muito bem. Eram 10 temas, né? E não caiu nada da educação e saúde para a gente, né? Mas tudo bem, não tem problema. A gente... Oi? Exatamente. Foi sorteio e assim será para os demais. Mas assim, o nosso programa de governo, ele está na internet, para quem quiser analisar, participar também, obviamente, dele. A página é Professor Evaldo. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. A democracia é algo muito bonito. E é algo que a gente precisa defender nesse país. E esse espaço é um espaço mais do que democrático para nós. Nós temos na televisão 20 segundos de propaganda eleitoral. Então, mal dá para eu dizer o meu nome, a minha idade e o que eu sou. Então, esses espaços valem a pena por causa disso. Pena que a plateia é pequena, mas é de peso, né? Isso que é bom. Mas aqui poderiam ter outras pessoas. Conversando com o professor Heron, hoje eu disse, infelizmente, enquanto nós tivermos o voto obrigatório neste país, nós teremos essa consciência de que quanto mais gente pobre, mais voto aquele candidato conhecido vai ter. Então, assim, a gente sabe que aquelas pessoas que buscam a informação sabem quem é professor Evaldo, o pessoal 50 e o André, o vice. E isso sabe quanto que representa em Campo Mourão? Mais ou menos 10%. O restante não sabe nem que existe 4 candidatos a prefeito de Campo Mourão. E ainda fazem uma confusão com o outro que diz que o vice é prefeito, o prefeito é vice e tudo mais. Então, assim, na verdade e na realidade existem 2 candidatos a prefeito em Campo Mourão para a grande maioria da população. Mas não existe. Existem 4. E a opção para quem quer a mudança definitiva para a nossa cidade, sem nenhum constrangimento de dizer aqui para vocês, que será uma gestão participativa, uma gestão transparente. Se vocês querem isso, somos nós a opção para vocês aqui de Campo Mourão. Temos junto conosco pessoas de grande peso, de grande conhecimento que estão a cada dia vindo participar conosco da nossa campanha, fazendo a nossa campanha tomar corpo, tomar forma. E a nossa campanha,
a gente costuma dizer o seguinte: dia 2 de outubro ela não acaba. Dia 3 de outubro ela continua. Da forma que for, mas ela continua. Porque a gente não está pensando somente em algo agora, imediato. Se em 2 de outubro a população de Campo Mourão achar que o professor Evaldo e que o André são capacitados e merecem o voto, que seja assim. Mas se a população achar que não, a gente não perdeu nada, a gente simplesmente ganhou e muito. Porque o que nós estamos fazendo em Campo Mourão é inovar, é quebrar paradigmas, é nós fazermos coisas que ninguém teve coragem. Eu já ouvi um vereador dizer o seguinte: vocês estão fazendo o que eu queria ter feito, que é uma candidatura independente. O artigo 2º da Lei Orgânica do município diz: Poder Executivo e Legislativo são 2 poderes independentes. Então eu não tenho que ter a maioria na Câmara para governar. Isso é política velha, que não vale mais, que não presta. André, rapidinho, por favor. Em tempos de ódio, em tempo de individualismo, a gente está se propondo a fazer alguma coisa coletiva. E a gente não está aqui, a eleição, como o Evaldo falou, para dia 2 de outubro, mas as pessoas precisam se organizar, os estudantes precisam se organizar, os trabalhadores precisam se organizar, as mulheres estão se organizando na UTFPR, precisam se organizar, os negros precisam se organizar, os LGBTs precisam se organizar. E em tempo deste momento é hora da gente tomar coragem de se unir em ferramentas para representar a gente, de entregar panfleto com ideias novas. Se é legal discutir política no Facebook, é mais legal discutir política na rua, lá na realidade das pessoas. É incrível discutir política na rua. Então a gente pede o nosso voto, mas muito mais que pedir o voto no professor Evaldo, pedir o voto no 50, é acreditar na esperança e acreditar que a gente não pode desistir de uma alternativa. Muito obrigado, professor. Obrigado, André. Agradecemos a presença do professor Evaldo e do seu vice André nessa sabatina e convidamos, juntamente com os representantes do Observatório Social, convido a subir até aqui, representante do DCE, daqui da UTFPR, e do movimento Acorda Campo Mourão, para que possamos auditar o envelope que será entregue ao candidato aí, sendo dessa forma possível verificar que todas as questões respondidas hoje já tinham sido elaboradas. Muito obrigado. Só mais, quebrando os protocolos, né? Dizer para vocês o seguinte, que foi muito bom isso que aconteceu aqui, a gente conversar com vocês. Então, assim, se existe alguém aqui de outros partidos que vieram verificar como é, não dói nada, né? É um espaço mais do que interessante para a gente estar discutindo política. Muito obrigado a todos.